bem-vindos a mais um episódio do Amazing Podcast. Já fica ligadinho, se inscreva no canal, ativa o sininho e não perca. O nosso episódio está recheado de informações, você não pode perder. A nossa conversa será de grande valia para falar sobre o ensino e aprendizagem de língua inglesa no Brasil. Olha, pessoal, vocês já ouviram falar sobre alguma problemática que acontece durante o processo de ensino e aprendizagem na língua inglesa no Brasil? Pois é, não é de hoje que as escolas do Brasil enfrentam dificuldades no ensino. E com a língua inglesa não é diferente, certo? Porque vai desde a dificuldade de encontrar profissionais qualificados, a desmotivação dos alunos, a falta de materiais pedagógicos. A gente trouxe aqui a professora linda, Ana Carolina, que ela já foi minha colega de curso, né, da minha primeira graduação. Bem-vinda, Carol. Olá, bom dia. Isso. E aqui também temos a nossa colega, minha colega de sala de aula, né, que é Natália Maia. Bem-vinda, Natália. Ela Olá, que vai ser a entrevista, né, junto com a professora. E eu vou passar a voz aqui para a Natália, tá bom? Pronto, eu vou começar nesse primeiro momento, né? A gente vai falar aqui, né? Sabe-se que a língua inglesa é uma das línguas mais difundidas no mundo contemporâneo, que é reconhecida como língua franca, a língua universal, que possibilita as relações comerciais e sociais. Outro fato que torna o inglês tão importante é a imensa quantidade de conteúdos culturais e científicos produzidos neste idioma, o que atrai cada dia mais jovens a consumirem mais conteúdos em inglês, a qualquer momento, através da tecnologia. Desta forma, como você, professora Carolina, utiliza das TICs, que são as tecnologias, né, da informação e comunicação, para motivar e tornar a aprendizagem desses alunos mais significativa em suas aulas. Bom, na rede, eu trabalho na rede estadual. A gente tem internet em todas as salas. É um programa da rede estadual, né? A questão da tecnologia, a gente tem acesso a TV de qualidade, som de qualidade, data shows. A gente tem alguns aparelhos que dá para usar. Sim. Na questão de tecnologia, os alunos gostam muito de usar o Kahoot. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que é um aplicativo bem muito legal bom de ser utilizado. Eu também gosto de usar o Wordwall para exercícios em casa, né? Sim. Como a carga horária é pequena, entender língua inglesa, a gente usa esses aplicativos em casa para complementar a aprendizagem. Muito bem, Carol. E assim, a gente vê, né, que a cada dia é difícil a gente, por exemplo, o tradicionalismo ele não tem mais vez, né? Porque se você não trouxer uma coisa diferente, o aluno não vai prestar atenção. Eles estão aqui, ó, todo o tempo com o celular. Aí a gente vai trazer só o livro, né? Então, se você quiser realmente fazer com que o ensino seja melhor, se não for com tecnologia envolvida, né, vai ficar bem mais difícil de captar a atenção desse aluno. Eles não têm muito a questão da atividade escrita, eles preferem tudo mais assim, online. A gente usa o Forms quando quer passar uma atividade mais complexa. E assim a gente vai levando. E eles ficam até mais atentos, né, às aulas, assim, quando o professor traz uma coisa nova, né, chama mais a atenção deles. Verdade. Chama. E assim, às vezes uma coisa simples, né, seja um jogo, como você falou, no Kahoot, né, memory games, ou então uma aulazinha com data show já chama mais atenção. Carol, e para a aprendizagem de língua inglesa, os recursos pedagógicos eles são de grande importância, não é verdade? Para o desenvolvimento dos alunos.
neste modo, assim, falando em recursos pedagógicos, ou ações ou projetos, quais são os projetos assim mais importantes que você tem desenvolvido na sua sala de aula que tiveram um efeito satisfatório ou que você percebeu que que fez a diferença assim na sua escola? Bom, a gente desenvolve diversas ações e alguns projetos de acordo com os objetivos que os alunos têm para seu futuro. Por exemplo, nas turmas do primeiro e segundo ano do ensino médio, eu desenvolvi projetos sobre o Conexão Mundo. Por que desde o primeiro ano? Porque no primeiro ano é o ano base, assim, para eles terem boas notas, tanto na língua inglesa como eu incentivo que eles tirem também português e matemática, que vai ser válido para o segundo ano, quando eles forem se inscrever nesse projeto do Estado da Paraíba, né? Que é o Conexão Mundo, que é um projeto que visa levar os alunos para uma imersão cultural de diversos países, né? É, esse ano eles foram para Londres, teve Escócia, o País de Gales, na língua espanhola foram para o Chile, também teve para quem se interessava em mandarim, foi mandado para o Japão. E assim, aí eu foco com eles, primeiro e segundo ano, para desenvolver as habilidades dele de listen, write, reading e speaking, para quando chegar lá no segundo ano, eles conseguirem fazer uma boa prova e conseguirem o intercâmbio. Certo que nem todos os alunos têm interesse na língua inglesa, têm interesse em fazer um intercâmbio, não querem. Por exemplo, esse ano, minha turma do segundo ano, ela é composta por 22 alunos. De 22 alunos, dois se interessaram no intercâmbio. O restante não quis por questões que os pais não permitiam e mesmo que até queriam fazer a prova, até queriam ir para o intercâmbio, mas, segundo eles, os pais não permitiriam eles irem. Somente apenas dois alunos que quiseram realmente fazer a prova. Desses dois alunos, um foi classificado, o outro não foi classificado por quê? Um foi para inglês e o outro foi para espanhol. O de língua espanhola não foi classificado por questão da faixa etária, porque esse projeto ele visa alunos até 17 anos e o aluno que queria para o país de língua espanhola já tinha completado os 18. Então, ele foi desclassificado por questão da idade. E o aluno que escolheu a língua inglesa tinha a faixa etária, tinha as notas, estudamos durante as aulas, que tem carga horária baixa, eu não podia focar só apenas nessa questão do projeto, que eu também tinha que desenvolver outras questões, outros conteúdos com os outros demais alunos. Então, a gente fez uma monitoria em contraturno. Ele estudava pela manhã na escola, as matérias, os conteúdos com todos os alunos, e à tarde eu fazia uma monitoria diversificada com ele, só focado na questão da prova do Conexão Mundo, e ele passou e hoje está lá no País de Gales, fazendo o intercâmbio dele. E é esse o projeto que eu desenvolvi, né? Primeiro e segundo ano. Primeiro ano a gente está desenvolvendo o Listen e Speaking. Eu desenvolvo tanto com aplicativos de internet, Kahoot, WordWall, como em sala de aula desenvolvo outros tipos de projeto. Qual projeto? Os alunos do primeiro ano, que agora eles estão treinando Listening e Speaking, eles estão gravando para mim um videoclipe. Eu escolhi uma música, Can't Stop the Feeling, que dentro dessa música trabalha os phrasal verbs, que é um assunto gramatical que eles estavam estudando, e eles vão gravar um clipe baseado, né, no clipe original da música, cantando a música e desenvolvendo assim o listening, aprimorando o listening e o speaking deles. O segundo ano, que era a turma que o projeto ia se focar mais, pela questão que eles iriam fazer já a prova esse ano para ir, para o intercâmbio, eu desenvolvi. Eles fizeram também
o Listen No Speak, um projeto sobre ele, só que não foi questão de música. Eles fizeram sobre questão cultural. Eles desenvolveram para mim vídeos utilizando sites da internet. Eles não queriam mostrar o rosto, que muitos alunos não querem fazer vídeos porque não gostam de aparecer. Aí eu disse, pronto, quem não quiser aparecer, né, no vídeo, pode usar os recursos virtuais para fazer vídeos com slide ou vídeos com avatares. Aí alguns alunos fizeram vídeos através de slide, gravaram eles falando, né, sobre a cultura do país escolhido com slide. Outros fizeram um vídeo com avatares, o avatarzinho conversando e mostrando as imagens dos países, a cultura, tudo eles que pesquisaram e eles que desenvolveram. É dessas formas que eu estou trabalhando com essas duas turmas. Já o terceiro ano do ensino médio, o foco é diferente. Também é no listen, no speak, no write, no reading, mas eles têm o objetivo de passar no Enem visando a faculdade. Então, a gente desenvolve ações na turma voltadas para essa questão do Enem. Desenvolvo conversação, desenvolvo muita leitura, muita escrita, mas focado mais no Enem, que é o objetivo deles inicialmente agora, né, no terceiro ano. E assim a gente vai desenvolvendo essas ações durante todo o ano letivo. Parabéns, professora Ana Carolina, né, por desenvolver esses projetos, né, e essas ações juntamente com suas turmas na sua escola. Sabemos da grande importância que eles têm, né, diante desse mundo globalizado, envolvido na tecnologia, né, como a gente sabe, no mundo virtual. Então, é muito importante os próximos professores, esses professores que estão aí, né, que estão trabalhando e os que virão também, né, e os que já estão em ação, renovar, né, esse método de ensino. E a gente vê que você é um exemplo disso, né, que você tenta aprimorar, né, segundo a tecnologia, conhecendo um pouco dos seus alunos. A gente vê que você tenta o máximo possível renovar isso. É verdade, viu, Natália? Nossa, Carolina, esse programa que você falou, que você comentou sobre, a gente percebe que há uma carência, né, desses programas no Brasil, porque não é em todos os estados brasileiros que acontece isso. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Norte. Por aqui, eu nunca ouvi falar desse programa de internacionalização, né, de intercâmbio para jovens, e essa é uma diferença que o governo da Paraíba está desenvolvendo, né, que todo o Brasil deveria copiar, porque se a gente quer que os alunos se interessem pela língua inglesa, como é que porque tem aquele, como é que eu posso falar? Aquela velha frasezinha, eu não vou poder aprender inglês porque eu não vou sair para fora, eu não vou viajar. Quem é que sabe se eu vou viajar um dia, né? To travel abroad, né? Que é viajar para o exterior. Então, para muitos brasileiros, realmente, essa é uma experiência que às vezes é um sonho até distante, né? Por causa que a gente sabe que não é todo mundo que tem o poder aquisitivo para viajar, porque é muito caro. Então, existia também um programa bem parecido que era o Ciências Sem Fronteiras. Porém, fiz uma breve pesquisa aqui para saber quando foi que ele se encerrou e fala que se encerrou no ano de 2014, né? Então, e também não era nem para todos os jovens assim, era mais para mestrado, era voltado para doutorado, né? Jovens cientistas. Eu sempre quis participar desses programas, só que como eu era da área de letras, também era bem difícil de conseguir esses programas. Então, o governo da Paraíba está de parabéns e parabéns também pela sua iniciativa de querer aprimorar, né, o listening, o speaking desses alunos, porque imagina chegar lá sem saber quase nada, né? Porque realmente eles vão ter que precisar de uma imersão de, de na conversação, saber o inglês do dia a dia, e não apenas a gramática assim em si, né? Então, parabéns e fiquei muito feliz em saber desse projeto. Sim, é verdade. É um projeto
muito bom, maravilhoso do governo da Paraíba. E a gente fica muito feliz porque eu sou de uma cidade pequena, 5 mil habitantes, bem pequena, mas todo ano, todos os anos, a gente está conseguindo mandar dois, três, ou nem que seja só um aluno da nossa cidade para fazer intercâmbio fora. E é a Paraíba inteira é grande, são 14 gerências e, não, e são vagas limitadas. Então, assim, uma cidade tão pequena como a que eu moro, né, Santa Helena, conseguir enviar é assim, de grande orgulho da gente. Todos os anos a gente tem nosso representante, nosso aluno que representa nossa cidade nos intercâmbios, tanto de países de língua espanhola como em países de língua inglesa. Ano passado foi para os dois países, né? Teve alunos que foram tanto para o inglês como para o espanhol. Esse ano foi só para o país de língua inglesa, mas nosso objetivo é sempre estar mandando cada vez mais alunos para que eles evoluam na vida deles, experiências incríveis que eles estão vivendo. E só ampliar o ensino de língua inglesa e estimular cada vez mais eles a gostarem do idioma. Que bom, né, professora Ana Carolina, que o estado da Paraíba segue esse exemplo, né, que aprimora cada ano, né, mais ainda, né? E que bom seria se os outros estados do nosso Brasil seguissem esse mesmo exemplo, né? Para que colocassem em prática, né, esses projetos, né? Que eu acho que para motivar mais, né, os nossos alunos, realmente uma das causas que faz com que eles se desmotivem mais é porque eles não veem muito atrativo, eles não veem a importância que a língua inglesa tem, né? E até o próprio no espanhol, como você falou, né? Eles não veem essa importância e esses projetos e essas ações que a sua escola faz, o seu estado promove, são muito importantes para isso, né? Para chamar a atenção dos alunos, dos pais, para eles verem que realmente essa língua é muito importante. E a gente vê que, a começar até por um simples fato dos produtos, né? Esses produtos que a gente compra pela internet, que na maioria das vezes você vai ler sobre como usar ele, você vê lá, tá em inglês ou em espanhol. Quer dizer, é começar por isso. A gente vê como é importante saber dessa língua, né? Começa por coisas simples, também para viajar, para conhecer outros países, né? E assim, a gente tem que romper essa cultura de que o inglês não é importante, né? Que a outra língua não é importante. É sim, com certeza. Não só para quando for viajar para fora, mas para várias outras coisas envolvendo o nosso dia a dia, né? Ela está presente em muita coisa do nosso dia a dia, né? E a gente tem que passar isso à frente, né? Tem que mostrar que realmente ela é útil, que a gente precisa muito dela, que ela é importante, né? Para o aluno. Esses projetos e essas ações são bastante importantes mesmo. Com certeza, Natália. Parabéns pelo comentário. E é aquela coisa, né? Não é que eu vou só aprender inglês quando eu tiver com a passagem comprada para viajar, não. Mas assim, muitas pessoas, os alunos mesmo, existem aqui, principalmente alunos de escola pública. Eles têm esse pensar, eles têm essa mentalidade. Os de escola particular nem tanto, mas de escola pública, a maioria pensa isso, sabe? Ah, eu não vou aprender. Para que eu vou aprender, professora? Eu já ouvi muito essa frase. Aí a gente pega e vai lá e mostra que muitos conteúdos que é produzido no Brasil, ou até em relação ao estrangeirismo de palavras advindas da língua inglesa, permear aí o português, né, como mouse, notebook, entre outras. E que mais? Cheeseburger também é uma palavrazinha que já vem do cheeseburger, né? E tudo mais. E falando, Carol, também sobre a sua estratégia de colocar os vídeos, né? Vídeos, colocarem eles para serem autônomos, né, da sua própria aprendizagem, sujeitos da sua própria aprendizagem, eu achei muito legal porque eu já fiz essa proposta, né, de eles criarem uma parody, né, que é uma paródia, que era sobre healthy food.
que era sobre as comidas saudáveis e não saudáveis. E olha, foi muito satisfatório. Realmente, elas criaram figurino, ficaram todas as meninas, né? Falando sobre as meninas, ficaram todas arrumadas, foram lá para a Lagoa de Apodi. E foi muito top, né? Foi muito maravilhoso. Elas criaram mesmo uma música. Eu não lembro agora qual foi a música que elas escolheram para fazer a paródia, mas ficou muito criativo, sabe? E quando eles veem essas coisas, eles vão vendo que a língua inglesa não é aquela coisa chata, que é só o verbo to be, que muitos acham. Mas existem outras formas de aprender também, que é através da música, dos vídeos, que é algo do cotidiano deles, né? Sobre as redes sociais e tudo mais. E agora vamos tratar da relação ao número e heterogeneidade das turmas de inglês. Professora Ana Carolina, como proceder sobre os diferentes níveis de aprendizagem e turmas numerosas que, infelizmente, encontramos na maioria das escolas públicas do país? A senhora costuma se comunicar com seus alunos em língua inglesa, buscando expor ao máximo os alunos à língua, ou faz uma mesclagem entre o português e o inglês? Aí aqui a gente fixa bem assim sobre as turmas numerosas, né? Como você faz para romper essa barreira, né? E assim, como você utiliza para que eles tenham uma aprendizagem mais proveitosa, mesmo estando com essa turma tão numerosa, né? Bom, em questão às lotações de turma, os grandes números de alunos em turmas, como eu disse, sim, eu sou de uma cidade pequena. E na minha cidade tem duas escolas estaduais, né? Eu falo das escolas estaduais porque eu ministro aula nas escolas estaduais, sempre ministrei. Nunca dei aula em escola municipal. A gente tem duas escolas estaduais, então, como é uma comunidade pequena, não tem tanta assim, lotação de turmas. A turma maior que a gente tem é a do primeiro ano, que é composta por 40 alunos. Sim, é uma turma muito numerosa. Na faixa etária de 15, 16 anos, ou seja, estão assim na flor da pele, gostam muito de conversar. E é assim que a gente engaja, né? Eles, para que eles prestem atenção e não fiquem dispersos durante a aula. A gente desenvolve o protagonismo do aluno, que eles vão estar à frente da aprendizagem deles. Eles que vão ser os responsáveis sobre aquilo que eles vão adquirir ou não. Então, o governo da Paraíba, ele incentiva os professores, ele capacita os professores para que a gente desenvolva o protagonismo com os alunos. E nas minhas aulas de língua inglesa, eu faço uma mesclagem. Eu tanto falo em inglês como eu falo em português, pela questão de níveis, né, do idioma em cada aluno. Tem um aluno que é muito bom na língua inglesa, já tem outro que tem muita dificuldade. Então, eu não posso só chegar na sala de aula utilizando só a língua inglesa e aquele aluno que tem dificuldade não vai entender nada, vai ficar com uma péssima nota. Então, a gente tem que fazer essa mesclagem, eu faço essa mesclagem para poder desenvolver e estimular cada categoria de níveis de aprendizagem durante a aula. E o foco é esse, passar trabalhos diversificados, trabalhos orais, vídeos, até aqueles que têm uma dificuldade no idioma, eles vão lá, fazem equipe com os que são melhores no idioma, para poder fazer os vídeos, para poder fazer um trabalho oral e assim desenvolver, né, mais o idioma deles. Com certeza, esse é um dos pontos mais, assim, que faz o professor ficar estressado com a conversa de aluno. O professor tem que reclamar, tem que, às vezes, chamar a atenção do aluno, né? Eu acho que um dos fatores que mais desmotiva os professores, né, de escola pública é justamente essa questão da desmotivação de muitos alunos em querer aprender, né, que muitos não querem. A verdade é essa, que existe aluno que simplesmente vai para a escola para brincar,
Às vezes os pais não chegam numa reunião para saber como é que está o comportamento do aluno, sabe? E essa e precisa haver esse relacionamento entre escola e família. Mas infelizmente nas escolas brasileiras, infelizmente ainda ocorre esse tipo de coisa, né? Eu acho que muitos só querem a nota, sabe? Aí às vezes durante a aula não prestam atenção, né? Por isso, vem as notas baixas, vem tarefa por fazer, né? Infelizmente, são vários e vários fatores que eu poderia passar a tarde aqui citando, mas infelizmente essa questão da heterogeneidade das turmas fica meio complicado de lidar. A gente realmente tem que se virar nos 30, né? Nos 30, como fala o Faustão, porque enquanto tem 5 ali que quer muito aprender inglês, né, que amam a língua inglesa, existe outros 30 ou mais que não estão nem aí. Então, realmente tem que o professor procurar meios, procurar atividades que venham engajar o máximo possível, tanto aqueles que gostam quanto aqueles que não gostam tanto, né? E, assim, e mesmo diante dessas turmas numerosas, né, dessa grande dificuldade de boa parte dos alunos com relação à aprendizagem do inglês, é sempre uma batalha para o professor, né? Ele jamais pode desistir, né? Mesmo não encontrando aquele grupo de alunos, como Jéssica falou, né? Que tem uma melhor desenvoltura, que desenvolve o trabalho melhor, que entendem mais, né? Aquela língua. E aqueles que têm mais dificuldades, mas, assim, o professor ele não pode desistir, né? E como a professora Ana Carolina falou, é muito importante essa mesclagem, né? Essa observação que ela fez mais detalhada, né? De ver que tem aqueles alunos que têm uma dificuldade maior, né? Porque sabemos que cada um tem o seu tempo e a sua forma de aprender aquele conteúdo, né? Quando um aprende mais rápido, tem uma facilidade maior, aquele outro, ele vai ter uma dificuldade bem maior do que a do seu colega, né? E assim, vai demorar mais a absorver aquele conteúdo. E é muito importante essa visão do professor, né? De sempre trazer uma coisa nova para que também aquele aluno que tem uma dificuldade maior, para que ele possa engajar, né? Naquela turma, naquele grupo, que não fique de fora, né? Que não se sinta desmotivado, né? Que não sinta que os outros estão tendo preconceito com ele, que a gente vê que ocorre muito isso. Às vezes ele tem vontade de participar da aula, mas muitas vezes tem vergonha e, e outras vezes o próprio professor não incentiva, né? E isso é muito importante, o professor ficar alerta com relação a isso, né? Faz super sentido, viu, Natália? E existe um livro lá, se eu não me engano, é o livro de Jeremy Harmer, que ele fala que o nome do livro é How to Teach English. E ele fala que o bom professor, ele precisa chamar a atenção daqueles alunos que são mais introvertidos, entendeu? Então, nós como professores, nós temos que ter esse olhar para saber como envolver o nosso aluno, apesar de ele não querer participar, a gente não deve esquecer esses alunos. Então, existem várias técnicas e eles precisam saber que com a língua inglesa eles podem se compreenderem como cidadãos, como pessoas importantes, né, na sociedade que podem intervir positivamente na sua comunidade. Certo, pessoal. E falando, professora, sobre essa problemática, falando sobre esses desafios que a gente sabe que o professor de língua inglesa encontra na escola pública, você considera que o inglês da escola pública funciona ou não funciona? De acordo com a minha realidade, né, que venho de uma escola pública, que estudei em uma escola pública durante toda a minha vida, que agora sou professora de uma escola pública, eu acredito que sim, que o ensino de língua inglesa na escola pública, ela funciona sim, ela tem grandes resultados, mas desde que o aluno se interesse e que queira aprender realmente a língua. Se o aluno não tiver interesse,
Pode ser qualquer disciplina, pode ser qualquer idioma, ele não vai desenvolver com maestria, ele não vai ter uma boa aquisição. Agora, se o aluno tiver interesse, se o aluno tiver determinado, ele quiser, o profissional que está lecionando também for capacitado, sim, é possível sim um ótimo ensino, uma ótima aquisição e um ótimo desenvolvimento do idioma nas redes públicas. Concordo com você, professora. Realmente, o professor, ele tem que estar bem capacitado e, e o aluno tem que realmente querer aprender, né? Aquela disciplina, seja ela, como você falou, seja ela o inglês ou o português ou qualquer outra disciplina, né? Quando a gente tem vontade de aprender uma coisa, a gente se dedica, né? A gente se empenha e necessita muito disso, né? Tanto da vontade do aluno, do querer e também da capacitação daquele professor, né? Que ele seja capacitado, porque a gente sabe que não é porque de escola pública, né? O professor ensina numa escola pública ou o aluno estuda numa escola pública, que seja de má qualidade. Não, não é necessário que seja assim. Mas ainda vemos muito a questão do próprio professor, né? Também, que muitas vezes, muitos deles não têm a capacitação correta, né? Que não têm aquele conhecimento necessário, né? Muitos deles, a gente sabe que sofre pela questão de eles ensinam corretamente o inglês, mas na hora de expor aquele inglês da fala, né? Já eles não falam, não passam essa questão do aluno, né? Da pronúncia. Aí já cria uma certa dificuldade, é uma certa barreira para o professor, né? E assim, a gente vê que você é bem qualificada, que você tanto está lá para ensinar a parte escrita também, como a pronúncia, e a gente vê também que falta muito em muitos professores essa capacitação, né? Muitas vezes a escola, ela não dá esse treinamento, né, para o professor, não exige, e fica aquela dificuldade, né? E o aluno também, desmotivado, às vezes não acredita naquele curso, naquela disciplina, né? Não vê incentivo, né? Não vê importância, e tudo isso causa uma certa dificuldade, né? Com certeza, pense numa verdade, porque às vezes eu falo para meus colegas ou para as pessoas que eu sempre estudei em escola pública e que o meu inglês que eu sei, né, a maioria, a minha base do inglês que eu consegui aprender veio da escola pública, na escola municipal, escola estadual, e concordo totalmente. No meu tempo, vou falar assim, né, como se eu fosse bem idosa, no meu tempo que eu estudava, não era naquela era digital que o professor utilizava data show, mas a professora trazia atividades de impressão, sempre trazia aulas através que fossem, né, que engajassem através de música e também atividades de vocabulário. Mas para mim sempre deu certo, graças a Deus. Lembrando que o meu ensino fundamental, toda a minha trajetória escolar foi na Paraíba. E assim, também tem a questão de você se empenhar, né? Não tem essa de você. Claro, para mim, né? Eu acredito muito em dons, né? Que Deus nos dá. Então, eu acredito sim que Deus me deu esse dom e eu gosto muito de. Sempre gostei da língua inglesa, não, mas assim, porque cada pessoa sempre é bom, é melhor em uma área, né? Não tem como você. Claro, você pode fazer várias coisas na sua vida, você pode até mudar de área se você quiser, mas eu acredito muito que você sempre vai ter uma habilidade específica. Você tem, todo mundo tem uma facilidade para aprender alguma coisa. E assim, como eu me dedicava, sempre gostei do inglês, eu me dedicava bastante. Toda aula eu gostava de participar, eu fazia as atividades em casa. Então, era algo assim que eu tive facilidade realmente de aprender. Vocês tocaram no ponto-chave, no clímax mesmo da história, porque assim, a gente sabe que existem várias irregularidades no ensino, e uma delas é a principal delas, né, que é o que vai
vai demarcar o sucesso ou insucesso dessas aulas, que é a qualificação, a formação desse profissional de língua inglesa. Ou seja, em muitas escolas existe um dado que apenas 39% dos professores do ensino superior possuem formação, né, desses que lecionam a língua inglesa, possuem a formação em língua inglesa, e que um em cada 5 professores que ensinam inglês nas escolas públicas possui formação superior fora da área de linguagem. Então, já imaginou um professor de matemática, ciências, que eu já ouvi falar nesses casos, que professores de matemática ou de ciências já foram professores de língua inglesa, né? Ou professor de português, de pedagogia. Então, como é que o aluno vai realmente querer gostar dessa aula? E o professor está ali como um mediador no processo de ensino e aprendizagem, ele precisa saber conhecer as regras gramaticais, precisa saber também utilizar as 4 habilidades comunicativas, né? Saber ensinar sobre o listening, o speaking, reading, writing, né? Então, o aluno espera, né, que é o mínimo que todo mundo espera. Os pais esperam isso da escola, os alunos também esperam ter um bom ensino na língua inglesa, por mais que muitos não vão querer, mesmo que você saiba, mas esse é o principal quesito para uma aula bem-sucedida, né? E também o conhecimento da didática. Não é porque não quer dizer que um professor também, porque ele sabe a língua inglesa, que ele também vai saber ensinar. Existe essa via de mão dupla aí também. E neste segundo momento do nosso podcast, nós iremos tratar das possíveis soluções e melhorias para o ensino de língua inglesa nas escolas públicas. Tendo em vista todas as dificuldades que o professor de escola pública enfrenta para conseguir ministrar aulas, quais melhorias seriam necessárias, professora, e mais urgentes para promover a qualidade do ensino para os estudantes da escola básica? Uma melhoria que, ao meu ver, seria fundamental na questão do ensino da língua estrangeira é a questão da carga horária. A carga horária é muito reduzida. Na rede pública, a carga horária é 1 hora semanal para inglês, 1 hora semanal para a língua espanhola. É uma carga horária muito baixa para a gente desenvolver todas as habilidades necessárias para que o aluno adquira, tenha uma aquisição de qualidade do idioma. É muito pouco tempo. 1 hora por semana para aquela disciplina, para desenvolver as habilidades, para desenvolver questões gramaticais e ainda nessa hora semanal avaliar o aluno de outras formas, com questões de simulado, enfim, provas, né, para qualificar as notas, é muito pouco. A língua inglesa, atualmente na instituição que eu ministro, ela tem 1 hora semanal para a disciplina, né, de língua inglesa e 1 hora a mais para uma disciplina chamada aprofundamento, que é o quê? Para aprofundar o que foi trabalhado na aula de inglês. A gente tem essa hora a mais, né? Pelo menos, assim, fica 2 horas semanais para a língua inglesa. É um pouquinho a mais, mas ainda assim é muito pouco, 2 horas por semana para estudar a língua inglesa. Ao meu ver, uma carga horária maior seria de maior qualidade, seria de maior aproveitamento nessa questão do ensino de um novo idioma. Como o português são 5 horas semanais, matemática são 5 horas semanais, e a língua inglesa apenas 2 horas, né? Com essa nova disciplina que foi implementada há pouco tempo, com um novo ensino médio, né? Quando veio essa nova resolução do novo ensino médio, surgiu essa nova disciplina. Mas antes dessa nova resolução, não tinha essa nova disciplina. Então, era apenas 1 hora semanal. Melhorou um pouquinho, mas poderia melhorar mais. Pois é, Carolina. E essa forma de ensino, de deixar
apenas 2 aulas por semana, né, sobre a língua inglesa, é que faz com que muitas pessoas tenham a língua inglesa como uma disciplina qualquer, ou então uma disciplina que nem vale a pena estudar tanto para a prova, porque o professor vai ter que aprovar o aluno mesmo no final do ano, né? Então, muitos alunos se aproveitam dessa realidade para poder se esquivar de fazer sua parte, de estudar. Então, se o professor passa uma atividade para uma prova, se passa um conteúdo para a prova, tem aluno que às vezes só vem ver no dia, um dia anterior, quando você vai realmente aplicar aquela prova. Então, se tivesse mais dias, um horário a mais em relação à carga horária, né? Se aumentasse essa carga horária, com certeza ia aumentar o prestígio, a relevância, né? Esse modo de ver da sociedade em relação à língua inglesa. Realmente, tem muitos alunos que ainda têm essa mentalidade, que tem essa ilusão de que é uma disciplina que não tem importância, que não reprova. Mas eu sempre deixo muito claro a eles que a língua inglesa é uma disciplina obrigatória, que a BNCC trouxe, né, a língua inglesa como uma disciplina obrigatória, que sim, reprova igual a português, reprova igual a matemática, que se eles não estudarem, eles sim vão ficar reprovados. Se eu não me engano, foi o ano passado, ou foi o início desse ano, que também trouxe a língua espanhola como uma disciplina obrigatória, que também reprova. Eu acho que foi esse ano, eu não me recordo direito. Também teve uma nova diretriz que trouxe a língua espanhola como uma língua obrigatória que também reprova. Ou seja, as línguas estrangeiras ofertadas na rede pública são agora disciplinas obrigatórias e que reprovam sim se eles não estudarem. Por isso, pelo menos eu como professora, sempre estou alertando a eles para eles terem interesse, para eles se esforçarem, para eles estudarem, para não chegar no final do ano e eles estarem com pendências, perigando ficarem reprovados. Ainda nesse sentido, no que diz respeito ao governo, Carolina, o que você acha que tipo de ações o governo poderia implementar como forma de melhorias e uma forma de buscar um verdadeiro engajamento dos alunos para as aulas de inglês, de forma que promova a autonomia e a cidadania dos estudantes? Como eu havia dito, né? Uma implementação que o governo fez, que foi de fundamental importância, foi a questão de tornar obrigatório o ensino de língua estrangeira. Não só o inglês, como o espanhol também. Em geral, o ensino de língua estrangeira ser obrigatório. Assim, faz com que os alunos eles tenham essa percepção que se eles não se esforçarem, se eles não estudarem, eles vão sim, eles podem sim ficar retidos e reprovar e repetir novamente aquele mesmo ano que eles estão cursando. Outra ação que o governo trouxe, que é de ajuda, que a gente precisa, né, ver se realmente está sendo feito efetivamente e de qualidade como deveria ser, é a questão do ensino de língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Recentemente, é obrigatório ofertar o ensino de língua inglesa nos anos iniciais, mas eu venho vendo que, pelo menos aqui no meu município, a disciplina não é feita com maestria, não é ofertada com maestria. Os profissionais não são qualificados. São professores, pedagogos, mas que o curso que eles fizeram, na época que eles fizeram, pelo menos, não tinha a disciplina, né, a cadeira de língua inglesa, pelo menos instrumental. Eles não pagaram inglês instrumental. Como é que eles vão ensinar a língua inglesa às crianças se eles não tiveram essa qualificação? Então, a gente tem que começar lá do início, lá de quando eles são criancinhas de 3 anos, aí eles terem contato com a língua inglesa, para quando eles forem se aprofundando no ensino fundamental 2 e chegarem no ensino médio, eles têm uma bagagem de vocabulário, de gramática, de tudo
boa, né? Vamos dizer assim, com qualidade, ótimo, fluentes, não, pelo menos boa, que eles consigam acompanhar e desenvolver cada vez mais a língua. Mas aí, quando você vai ver lá no início, no ensino fundamental 1, a disciplina às vezes não está sendo ofertada realmente. Veio aí a diretriz dizendo que tem que ser, mas a realidade, sem a fiscalização, a gente vê que não está sendo ofertada. E quando é ofertada, não é ofertada da forma correta que deveria ser, não tem a qualidade que deveria ter. Então, eu acho que deveria ter fiscalização e deveria ter os treinamentos para esses pedagogos, para que eles consigam passar, né, ministrar essa língua, a base, pelo menos, da língua, de uma forma ideal, para que os alunos venham adquirindo o gosto e cheguem lá no ensino médio com uma boa bagagem sobre o idioma. Pois é, professora. Então, como você mesma falou, não basta só o governo, né, no quesito educação, apenas implementar a língua estrangeira nas escolas, né, no início do ensino fundamental e nos seguintes, né. Não basta só isso, né? É preciso que haja uma supervisão, né, como você mesma falou, para que realmente verifique se está acontecendo da forma certa, né, que tenha realmente aqueles profissionais formados na área, né, que sejam qualificados também, né, para que realmente aconteça de verdade essa junção de um bom ensino da língua estrangeira, né, e para que o aluno realmente possa ver a importância e se dedicar cada vez mais, né? Não adianta só implantar, né, essa língua nas escolas de rede pública e não ter um ensino de qualidade, né? Primeiro é necessário que parta isso dos nossos governantes, que eles vejam a importância, né, de fiscalizar, de abranger cada vez mais e que eles possam fazer essa mudança também, que é muito necessário com relação à carga horária, né? Que realmente, como você falou, são poucas horas, né, por semana, para que o aluno, aquele aluno que não tem condição de fazer um cursinho, que a gente sabe que a língua estrangeira não tem como o aluno também aprender só na questão, na parte da sala de aula. Ele necessita também que ele tenha um estudo extra, né? Que fora da sala de aula, ele necessita de ter um estudo a mais para aquela língua, né? Para que realmente coloque ela em prática e ele venha aprender de verdade. E muitos não têm essa condição de fazer um cursinho, né? Ou outra coisa relacionada à língua estrangeira. E fica dependente daquelas poucas horas da semana na sala de aula, né? Daquela língua. Isso, Natália. Então a gente consegue ver, né, o quanto que existe de barreiras, né, para o professor de ensino de inglês na escola pública. Porque, por exemplo, se o aluno viesse assim do ensino infantil e estudando a língua inglesa, já imaginou quanto que ele saberia no sexto ano? Então, a BNCC, né, ela propõe que é obrigatória a partir do sexto ano do ensino fundamental. Mas eu, como eu já ensinei, né, em um estágio, de forma que foi um contrato. E aí, nessa minha experiência, eu tinha um aluno que ele já participou, já estudou, havia estudado em escola particular. E esse aluno conseguia acompanhar muito mais rápido o ensino da língua. E era incrível. Quando aplicavam a prova, um vocabulário simples, por exemplo, escreva um pouquinho sobre a sua história, escreva um pouquinho sobre a sua cidade. E esse menino escrevia aquele texto de forma linda, entendeu? Lindamente ele escrevendo em inglês. E eu pensei, você é uma bênção, você realmente é abençoado, porque não são todos seus colegas que sabem o inglês assim tão bem quanto você. Enquanto outros, né, que eu fico até
na verdade, fico triste por eles não conseguiam nem assimilar tão rápido assim o básico, sabe? E como já estamos pertinho de encerrar o nosso podcast, não podemos deixar de fazer essa pergunta que é tão importante à professora Ana Carolina. Queremos saber sobre as suas expectativas em relação ao ensino de inglês do futuro nas escolas públicas. E se você pudesse fazer alguma alteração no sistema educacional em relação ao ensino de língua inglesa, o que seria? Eu espero que no futuro o ensino da língua inglesa esteja cada vez melhor, que os alunos cada vez mais estejam progredindo na língua, que consigam se comunicar com nativos, que consigam desenvolver diálogos formais e informais. Como a gente vê, a gente vive num mundo globalizado, cada vez mais é essencial o domínio da língua inglesa, tanto para questões de comunicação, tanto para questões de trabalho, enfim, para tudo, né? A gente sabe que a língua inglesa ela é fundamental no nosso dia a dia. A gente vê em aplicativos de streams, em jogos, em tudo. Ao nosso redor a gente tem contato com a língua inglesa. Então, que os alunos desenvolvam cada vez mais o gosto e que aprendam a língua, que desenvolvam essa questão do gosto por ela para poder eles adquirirem um vocabulário amplo e que consigam sim a fluência para com que eles possam ser ótimos profissionais, viajar, conversar, se desenvolverem cada vez melhor na língua. Assim, eu espero que se desenvolva a língua inglesa no nosso futuro. O que eu poderia mudar se eu tivesse o domínio sobre isso? Capacitar cada vez mais os profissionais, né? Os professores de língua inglesa, tanto os professores do ensino fundamental, ensino médio e ensino fundamental 1. Cada vez mais ampliar a carga horária, para aumentar a carga horária semanal, para pelo menos igualar com português e matemática, as 5 horas aulas semanais, dar o mesmo prestígio da língua inglesa que tem essas outras disciplinas. Trazer lá no ensino fundamental 1 professores de qualidade, para que os alunos já saiam do Fundamental 1 para o Fundamental 2 com um vocabulário amplo, do 2 para o médio já praticamente conversando ou conversando já na língua inglesa, para que consigam sair do ensino médio já de uma forma mais fluente. Eu teria esse foco. Se eu pudesse mudar, eu traria essa questão da carga horária, aumentaria a carga horária, aumentaria a qualidade, né, dos profissionais, ampliaria, traria cursos para os profissionais se aperfeiçoarem, traria intercâmbios para os profissionais. No governo da Paraíba tem intercâmbio para profissional da língua inglesa? Tem, mas para os profissionais efetivos. E a gente sabe que a grande maioria dos profissionais são contratados. Então, eu ampliaria essa questão do intercâmbio para englobar todos os funcionários, né? Os professores de língua estrangeira, de língua inglesa, de língua espanhola, trariam intercâmbio para que aquele profissional conseguisse ir lá, conhecer a cultura, aprimorar a língua, conhecer as gírias e conseguir trazer e passar isso para os alunos na sala de aula. Que a partir do momento que o professor também consegue emergir para a cultura da língua com que ele está, qual ele está transmitindo para os alunos, ele vai trazer uma aula mais de qualidade para que os alunos consigam adquirir mais, assim ajudando também a eles a irem ampliando o intercâmbio para os alunos, aumentando as vagas, aumentando as turmas, não só o segundo ano, traria para o primeiro, para o terceiro, para todos, para poder assim desenvolver cada vez mais o gosto dos alunos pela língua, a qualidade do ensino,
São ações que dariam sim para ser feitas, eu acredito, e que vamos torcer para que no futuro elas consigam ser implementadas. Boa, garota. Muito bem, Carolina. É isso mesmo, porque nós, né, que somos professoras, nós queremos só o melhor para os nossos alunos. Então, que no futuro, né, os governantes, as escolas, prefeituras, né, venham pensar no bem comum, não só dos alunos, que eles também são os nossos tesouros, né? Na sala de aula são os nossos queridinhos, mas também que venham pensar no bem-estar do professor, venham pensar também na capacitação desses professores para que eles possam desenvolver aulas melhores, aulas mais lúdicas, aulas mais significativas, né? E não apenas. E também que quando o inglês não é para ser utilizado somente em sala de aula, né? As escolas, né, e o professor, junto com a escola, devem sim criar meios, né, de fazer com que os alunos possam também vivenciar outras culturas, né, por meio de intercâmbios, por meio de viagens, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil, né. E eu acredito que essas mudanças, né, que a professora Ana Carolina citou, que seriam necessárias, eu acredito que essas mudanças, elas, com certeza, elas fariam toda a diferença, né? E que a gente possa buscar, né, de alguma forma, seja nas redes sociais ou envolvendo a área dos professores, né, no sindicato dos professores, que de alguma forma essas ideias possam chegar até os nossos governantes, né, para que eles vejam que são necessárias, né, e que fazem toda a diferença quando se trata da capacitação dos professores e da aprendizagem do aluno, né, que primeiramente isso tem que partir deles, que haja realmente esse engajamento, né, deles com relação à educação e que isso possa vir realmente ser posto em prática e que a gente veja realmente fluir cada vez melhor daqui para frente. É verdade. E eu, como futura professora de língua inglesa também, se Deus quiser, eu desejo que a educação do futuro seja uma educação transformadora, que seja uma educação que pense nas minorias, né? Que pense na, naqueles que realmente precisam, sabe? Porque o alunado, eles estão ali para aprender, mas eles carecem de muita coisa, sabe? Que esses alunos possam se posicionar, sabe? Frente às dificuldades que eles possam enfrentar no futuro, que eles possam ser alunos conscientes, que sejam pessoas que tenham um pensamento crítico realmente do que a língua inglesa, também do que o conhecimento pode proporcionar para eles no futuro. E a frase de Nelson Mandela diz, né, que a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Então, espero, né, que no futuro a língua inglesa, o ensino seja mais inclusivo, que seja mais abrangente para todos, para os pobres, sabe? E que, né, que as pessoas possam perceber o quanto elas podem fazer e realizar através da língua inglesa. Bom, desde já quero agradecer a nossa convidada, a professora Ana Carolina, pela belíssima contribuição, pelas lindas palavras, né? E quero dizer aqui que, assim, ela é um lindo exemplo a ser seguido, né? De uma professora dedicada que realmente quer realmente fazer a mudança que necessitamos, né? Principalmente na língua estrangeira, a língua inglesa ou espanhola, né? E assim, ela acrescentou muito para a gente e que a gente possa seguir esse exemplo dela, né?
e passar ele à frente, né? Que tenha como a gente divulgar nas redes sociais e que seja um exemplo a ser seguido, que com certeza ela contribui bastante aqui. Então, desde já agradeço a você, professora Ana Carolina. Obrigada pela sua maravilhosa contribuição, pelo seu comprometimento, né? Que foi maravilhoso todo o conhecimento que você pôde passar aqui para nós, um pouquinho da sua experiência, certo? Muito obrigado por ter contribuído aqui falando um pouquinho sobre as suas ações, sobre o que deu certo, o que não deu certo. Foi muito proveitoso, realmente. Eu amei essa conversa, porque assim a gente pode conhecer um pouquinho, né, como é as realidades de escolas, né, principalmente de um estado diferente. Então foi maravilhoso, agradeço pela sua participação. Espero que você venha mais vezes aqui no nosso Amazing Podcast. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Foi uma honra participar do podcast de vocês. Foi uma conversa muito proveitosa, muito divertida. E eu desejo a vocês muito sucesso na caminhada de vocês como profissionais da língua inglesa. E precisando, estamos aqui. E que Deus te abençoe, Carolina. Obrigado, Natália, também. E para mim também foi um prazer participar. Até o próximo episódio. Bye, bye. E para você, meu ouvinte querido, você professor de inglês, quais são as suas principais dificuldades? Quais são também as suas expectativas para o futuro no ensino de língua inglesa? Vocês gostaram desse conteúdo? Então não deixe de se inscrever, de curtir, certo? E até o próximo episódio.